na palavra do Senhor agora, pessoal, e tem um recado importante para o nosso coração, em nome de Jesus de Nazaré. Nós estamos falando, pessoal, neste domingo, a respeito de um rei, um dos melhores reis que a Bíblia fala que já teve, um rei que foi muito abençoado. Só que quando ele começa o seu reinado, ele assume o trono, a Bíblia Sagrada diz que a situação não estava boa, porque o povo tinha, irmãos, feito o que era mal aos olhos do Senhor, eles estavam transgredindo, eles viraram o rosto do tabernáculo, eles voltaram as costas para Deus, ou seja, Deus estava sendo colocado lá no final, e esse rei assume, e a Bíblia fala que esse rei, ele tem sucesso, ele prospera no seu reinado para a glória do Senhor. Então, qual é a lição para nós? Nós vamos ver como esse rei, chamado Ezequias, ele reverteu aquela situação difícil, e isso é para nós. Pastor, estou enfrentando uma fase na vida que está complicada, mas se você fizer o que ele fez, se nós fizermos o que ele fez, pode ter a certeza que também o Senhor vai nos abençoar, amém? Então, 2 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ver aqui a caminhada, os passos que ele teve, o que ele fez, irmãos, para vencer. Porque quando você for estudar a respeito de um personagem bíblico que ele venceu, você tem que ver a trajetória dele, o que ele fez, porque está escrito, pessoal, em 1 Coríntios 10, versículo 10 em diante, que tudo que está na Bíblia está escrito para Cristo nosso, é tudo figura, exemplo para nós, em nome do Senhor. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Nós vamos ver então que esse rei, ele fez, que ele teve sucesso, ele foi abençoado. Isso aqui é para você aplicar na tua vida para a glória de Deus. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1, diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Então está escrito aqui, irmãos, que a Bíblia, ele tinha 25 anos quando começou a reinar, ele reinou 29 anos. E o que ele fez que trouxe bênção para ele? Versículo 2 diz assim para nós: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, primeira coisa, pessoal, se nós queremos ter sucesso, queremos ser abençoados, devemos colocar no coração fazer aquilo que é reto. Tem tradução na NVI, por exemplo, diz que ele fez o que Deus aprova. Pastor, eu quero ser abençoado, então faça somente aquilo que Deus aprova, faça somente aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Você percebeu que alguma coisa é errada, alguma coisa o Senhor condena, alguma coisa o Senhor ele reprova, não faça. Pastor Fadioli, como eu falei de manhã, quando ele estava em Campinas, ele falava muito que Deus opera na legalidade. Irmãos, faça aquilo que é legal, faça aquilo que é certo, faça aquilo que é correto, e você vai ver Deus abençoando. Porque lá no Salmo 84, versículo 11, a Bíblia fala que o nosso Deus é sol, o nosso Deus é escudo, e a Bíblia fala que ele não nega ou sonega bem algum para aquele que anda na retidão. Pastor, eu quero ser abençoado, então faça o que é reto. Percebeu que uma coisa Deus não aprova, Deus reprova, Deus condena, não faça em nome do Senhor, amém? Então, primeira coisa que ele fez para ser abençoado, ele colocou no coração: vou fazer o que é reto, não vou fazer nada errado, não vou fazer nada ilegal, vou fazer aquilo que Deus aprova. Aí a segunda coisa diz aí, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora é importante, hein? Conforme tudo quanto fizera Davi o seu. Só que o Davi, pessoal, se você analisar, não é o pai biológico dele. O pai biológico dele, pessoal, vira a folha, vai para o capítulo 28, olha quem era o pai biológico dele, e olha o que diz aqui, capítulo 28, versículo 1: tinha Acás, que era o pai do Ezequias,
20 anos de idade quando começou a reinar. E começou a reinar, 16 anos reinou em Jerusalém. Leia comigo aqui agora. E não fez o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagem fundida e vale. Então aqui a Bíblia está dizendo que ele, ao invés de pegar o exemplo do seu pai, que não era um bom exemplo, que não fez o que agradava ao Senhor, aliás, se inclinou para servir os deuses, se inclinou para servir Baalis, ele pega o exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Aí eu pergunto: quer vencer? Quem quer vencer? Coloque no coração pegar o bom exemplo. Coloque no coração pegar sempre o bom exemplo. Pastor, eu conheço bastante gente de Deus, mas faz o que é errado. Pega como exemplo. Irmão, nós temos que pegar, irmãos, aqui os bons exemplos. Ele pegou para ser o exemplo Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Amém? E lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, Jesus falou assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Quem tem que ser o nosso exemplo, pessoal? É o Senhor Jesus. Ele tem que ser o nosso exemplo, ele tem que ser o modelo a ser seguido. Aliás, uma vez o pregador falou que nós temos que ter duas sacolas. Sabe por quê? A primeira, tudo que você ouvir de coisa boa, que te abençoa, que edifica, que está de acordo com a palavra, você coloca nessa sacola. Faz o que com ela? Retém, guarda. Agora você tem que ter outra sacola. Tudo aquilo que você ouvir, que não está de acordo com a palavra, que não edifica, que não abençoa, você coloca nessa outra sacola. Faz o quê? Lança fora. Então a Bíblia diz: examinai tudo e retém o que é bom. Então nós temos que pegar o bom exemplo. Pastor, eu quero vencer. Então pegue sempre o bom exemplo. Aquele não pegou o seu pai, apesar de ser o pai dele, não pegou o pai como exemplo, ele pegou Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. E nós temos que olhar para Jesus, o que ele é, o autor e o consumador da fé. Não fico olhando para ninguém não, pessoal, não fico olhando para ninguém não, porque lá em Números 23, uma vez meditando, Deus falou ao meu coração. A Bíblia fala: Deus não é homem para que minta. Então o homem pode mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o homem pode mentir e o homem pode se arrepender, mas o nosso Deus não. O nosso Deus não mente, não se arrepende, ele é fiel e justo. Então, voltando aqui, ele pegou, primeira coisa, vou fazer o que é reto. Segunda coisa, eu vou pegar Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, e aquele que Deus falou: achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Ele pegou Davi para ser um bom exemplo. Aí, terceira coisa, vai para o versículo 3 agora, 2 Crônicas 29, 3. Ele, terceiro ato abençoado que ele teve, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, lê comigo, abriu as portas da casa de quem? Do Senhor, e as preparou. Veja, ele assume o reinado. E irmãos, se você ler até o versículo 8, você vai ver que quem foi antes dele, para os pais dele, acenderam a ira do Senhor, estavam em perturbação, assobio, coisa terrível. Mas ele assume o reinado. Vou fazer o que é reto, vou pegar Davi para ser o exemplo. E a Bíblia diz aqui no versículo 3 que no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, ele abriu as portas da casa do Senhor. Irmãos, as portas da casa do Senhor têm que estar abertas. E quando a Bíblia fala de porta, está falando do nosso quê? Coração. Irmãos, o teu coração está aberto para Deus? Teu coração está aberto para tudo que Deus fala? Eu comentava com os irmãos que às vezes, não é o teu caso não, mas tem pessoas quando falam de aceitar Jesus e ter compromisso com Deus, o coração dela fecha. Tem pessoas que quando se fala de batismo nas águas, irmãos, o coração fecha. Há outros, quando se fala de perdoar aquele que ofendeu, o
coração o quê? Fecha. Há outros, quando se fala de ser dizimista, fiel, o coração fecha. E há outros, quando se fala de fazer a obra, não quero saber de fazer a obra, não quero ficar no meu canto, mas Deus chamou. Então o nosso coração tem que estar aberto para o Senhor, pessoal. O jovem rico, lembra do jovem rico? Ele chegou, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele queria a bênção grande. O que é a bênção grande aí, pessoal? Todos nós. Aí Jesus falou, guarda o mandamento. E ele diz, eu tenho guardado desde a mocidade. O Senhor o amou e falou, falta só uma coisinha. Vende o que você tem, dá aos pobres, cartilha do segundo mandamento. Então você vem e serve, vai ter um tesouro onde? No... Só que, pessoal, a Bíblia fala que ele, com aquela palavra, ele ficou contrariado, ele ficou revoltado, ou seja, ele fechou o quê? O coração, e muitas vezes acontece isso. Queremos a bênção grande, queremos aquela bênção que só Jesus pode dar, mas quando ele fala, muitas vezes, o coração quê? Ele fecha, perdeu, pessoal, porque a Bíblia fala lá em Marcos 10, versículo 27 em diante, que ele saiu triste, e o Pedro chegou e falou, mas Senhor, e nós, que deixamos tudo por amor do Senhor do Evangelho? Jesus falou, quem fez isso vai receber 100 vezes mais e por fim a vida eterna em nome do Senhor. Amém? Então, pessoal, ele perdeu de tempo. Mas por quê? Porque ele fechou o coração. Quase, irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, também o Naamã perde a bênção. Graças a Deus tinha servos abençoados perto dele. E quando nós temos o coração aberto, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, não só nós somos abençoados, mas a bênção também alcança a nossa casa. Quem lembra da Marta e da Maria? A Bíblia diz que o Senhor entrou em certa aldeia, e a Bíblia fala que a Marta, ela recebeu o Senhor na casa dela. Jesus entrou na aldeia e a Marta abriu a porta para receber Jesus na casa dela, porque para nós é receber Jesus, a palavra do nosso coração. E a Bíblia diz que devido a essa atitude, a Maria, a sua irmã, ela pôde assentar-se aos pés do Senhor para fazer o quê? Ouvir a sua palavra. Irmãos, quando nós abrimos o coração, a nossa família também é abençoada. E quando fecha o coração, a família está sendo impedida a ser abençoada. Então, voltando a ele aqui, o que ele fez que trouxe sucesso? Primeiro, vou fazer o que é real. Não vou fazer nada de errado. Se alguma coisa Deus condena, não vou fazer. Segundo, eu vou pegar Davi, aquele servo de Deus, segundo o coração do Senhor, para ser o meu exemplo. Aí no 3 nós vimos que ele faz o quê? Ele abre as portas da casa do Senhor e mantém o coração aberto para tudo quanto Deus falar. Porque a Maria disse para os servos lá naquele casamento, falou o quê? Fazei tudo quanto ele vos o quê? Disser. Faça tudo o que Jesus mandou. Pastor, mas às vezes Deus vai mandar eu fazer o que eu não quero. Uma vez o pastor da fé, líder em Campinas, ele falou, às vezes naquilo que a gente rejeita, é ali que está a nossa bênção, pessoal. Às vezes naquilo que Deus mandou você fazer e que você não quer fazer, não vou perdoar, não vou fazer a obra, não vou orar, não vou isso, não vou aquilo, aquilo outro, naquilo que está rejeitando, é aquilo que dá atenção. Então ele fez o quê? Abriu as portas da casa do Senhor. Leia o final do 3, leia o 3. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e fez o que, pessoal? Reparou. Além de abrir a porta, ele reparou, ele consertou aquelas portas. Por quê? Altar quebrado e mãos porta aberta, o inimigo pode entrar. E eu citei para os irmãos de 1 Reis 17, 18, onde o profeta Elias uma vez chega para o pessoal e fala: pessoal, vamos fazer o seguinte, até quando você não ficar cocheando, pendendo de dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Se Baal é Deus, sirva Baal. O pessoal não respondia nada. O Elias, amando de Deus, falou: vamos fazer o desafio no Monte Carmelo. No dia tal, na hora tal, eu vou estar lá na presença de Deus, e você, profeta Baal, vão estar lá também. E o Deus que responder com fogo vai ser o verdadeiro Deus. Sabe o que aconteceu? Marcou dia e hora. Estava lá o profeta Baal, estava o Elias sozinho na unção de Deus. Aí o Elias falou: pode clamar. Clamava Baal, Baal não respondia, Baal não atendia.
eles se cortavam com facas, lancetas. Chegou uma hora que ele falou: clama mais alto, pode ser que está dormindo, viajando, meu Deus, está vontade. Aí deu meio-dia e Elias falou: agora é minha vez. Só que o detalhe, primeira coisa que o Elias ele faz, a Bíblia diz que ele repara o altar do Senhor que estava o quê? Quebrado. Por que ele fez isso? Altar quebrado, Deus não responde com fogo. Qual que é o altar? É a nossa vida. Tem alguma coisa na minha, na sua vida, que nós estamos precisando consertar, estamos precisando tirar, que nós sabemos que Deus proíbe e condena? Primeira coisa que o Elias faz, ele repara o altar. Irmãos, repare o teu altar. Tire aquilo que não agrada ao Senhor: mágoa, ódio, ressentimento, rancor, revolta, pecado escondido, pecado não confessado. Ele reparou o altar. Resultado, clamou a Deus e o Senhor respondeu com fogo. Quem pode dar glória a Deus? Aí mostrou que o Senhor era o verdadeiro Deus, e o Elias falou: mata agora os profetas de Baal e Azera. Resultado, Elias glorificou o nome do Senhor. Então, o Ezequias, ele abriu as portas e ele reparou as portas do Senhor. Só que tem mais, versículo 4 agora, outra atitude bonita que ele teve. E trouxe os sacerdotes, e quem mais, pessoal? Os levitas, para onde? E os ajudou na praça oriental. Então, a outra atitude que ele teve, recapitulando: primeiro, fez o que era reto. Segundo, pegou um bom exemplo. Terceiro, abriu as portas. Quarto, reparou. E o versículo 4 fala que ele trouxe sacerdote e levitas. Ele trouxe pessoa de quem, pessoal? De Deus. E eu e você temos andado com quem, pessoal? Você tem andado com pessoa de Deus? Você tem andado com pessoas que andam com o Senhor? Porque nós somos, pessoal, influenciados por quem nós andamos. O irmão vai colocar para ali para nós, Provérbios 13, versículo 20. Você é influenciado com quem você anda. Você vai se parecer, você vai se tornar igual com quem você anda. Então anda com Deus e vai ser igual a Ele. Amém? Mas olha o que diz Provérbios 13, versículo 20. Ele diz assim a palavra: anda com os sábios, e será o que, pessoal? Sábio. Mas o companheiro, o parceiro, parça, como diz, né? O parça dos tolos será o quê? Afligido. Então aqui Deus detectou sacerdote levita. Irmão, se você andar com sábio, você vai ser sábio. Se você andar com pessoa santa de Deus, você vai se tornar um santo do Senhor. Se você andar com quem ora, você vai ser de oração. Se você andar com pessoa positiva, você vai ser positivo. Se você andar com pessoa que ama o Senhor, você vai amar o Senhor. Nós vamos nos parecer com quem nós andarmos, pessoal, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Lembra o ditado? Diga-me com quem andas, com quem, e eu direi quem tu és. Então nós temos que entender que a amizade, irmãos, ela influencia. Se a jovem, o rapaz, o homem, ele é de Deus, mas começa a andar com quem fala a palavra, eu daqui a pouco está falando. Se começa a andar com quem não agrada o Senhor, irmão, não tem jeito, vai começar a fazer. Daqui a pouco está agindo, está pensando, está fazendo do mesmo jeito. Por isso que ele trouxe sacerdote e trouxe levita, porque com quem eu ando, irmãos, eu vou me parecer. Quantos estão entendendo aqui? Então, em nome de Jesus, pessoal, ande com pessoas que não vão deixar você perder a bênção. Ande com pessoas que vão levar você para perto de Deus. Ande com pessoas que querem o teu crescimento. Que eu falei de manhã, até cabeçoar. Amigo não é aquele que concorda com eu, não. Amigo não é aquele que concorda com eu, não. Amigo, pessoal, é aquele, para com esse negócio aí. Isso aí não agrada a Deus, não. Isso aí é errado, não pode fazer, não. A Bíblia é proíbe, a Bíblia é cordeira. Nós somos de Deus, nós somos diferentes. O amigo é diferente. Quem está entendendo, pessoal? Anda com sábio, vai ser sábio. O companheiro, parceiro dos tolos vai ser afligido. A Bíblia fala que o Enoque, ele andou tanto com Deus que o Senhor para si o tomou. Amém? 1 Coríntios 15, 33. Olha o que ele vai colocar ali para nós.
Não tem jeito, pessoal. Nós vamos ser influenciados por quem nós andamos, com quem nós andamos. Não tem jeito. Olha o que diz a Bíblia, ó. Não vos enganeis, não se engane. As más o quê? Conversações, o que diz a Bíblia? Corrompem o quê? Bons costumes. As más conversações, as más indicações para más companhias, corrompe o bom costume. Então, o que o Ezequias ele fez? Assumiu o reinado, a situação estava séria. Primeiro, vou fazer o que é reto. Segundo, vou pegar o Davi que vai ser o meu exemplo. Terceiro, vou abrir as portas da casa do Senhor. Eu quero a porta de Deus, da casa de Deus aberta, quero meu coração aberto. Quarto, ele reparou. E quinto, ele trouxe pessoas de Deus e ajuntou as pessoas do Senhor. Volta lá para a 2 Crônica 29, versículo 5 agora, estamos terminando já. Mas quem está entendendo, pessoal? Veja que ele está tendo atitudes abençoadas, ele está colocando o Senhor aqui na obra que ele está fazendo. Então, os seus pais tinham abandonado Deus, fechado o templo, tinham virado as portas, mas ele não. Ele está colocando Deus na sua obra. Quem quer ter sucesso, levanta a mão. Vamos colocar Deus na nossa obra. Vamos colocar Deus na frente e vai dar tudo certo. Olha o 5, ó. Então ele trouxe o sacerdote levita, ajuntou, e no 5 fala assim, ó. Eles disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos quando, pessoal? Agora. E santificai a casa do Senhor, Deus de Israel, e tirai do santuário o quê? Toda a imundícia. Então veja, além de trazer sacerdote levita, ele falou: levitas, santificai-vos. Quem são os levitas? Os obreiros, pessoal da casa do Senhor. Eu e você também, nós somos obreiros, amém? Então Deus está falando para todos nós que somos obreiros. Pastor, mas eu não fiz um uniforme. Mas você é um obreiro, você faz a obra na tua casa, você faz a obra na tua família. Onde você está, você carrega o nome do Senhor, verdade, não é? Você é representante de Deus. Ah, pastor, eu não tenho cargo na igreja, aqui não visto uniforme, mas você é um obreiro. Aliás, você é representante do Senhor, porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Somos cooperadores de Deus, pessoal. Nós representamos o Senhor, somos o sal da terra, a luz deste mundo. Então está dizendo aqui, para os levitas, para os obreiros: santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? A imundícia. Então, além de trazer os levitas, ele mandou santificar. Irmãos, vamos santificar a nossa vida. Vamos tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos tirar de nós tudo aquilo que é tropeço, tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que nós sabemos, pessoal, que a palavra proíbe e condena. Por quê? A Bíblia diz em Josué capítulo 3, versículo 5. Coloca aí, certo? Josué 3, 5. Olha que coisa bonita aqui, ó. Quem está entendendo, irmãos? Josué 3, 5 diz assim, ó. Disse Josué também o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor o quê? Vamos santificar para Deus fazer maravilha. Vamos tirar de nós o que não agrada o Senhor. Hebreus 12, 14, ele vai colocar ali para nós. Hebreus 12, 14, diz assim para nós a palavra. O Ezequias mandou santificar em nome de Jesus de Nazaré. Seguia a paz com todos. O que mais? A santificação completa, sem a qual ninguém, não importa se é pastor, se é membro, se é obreiro, se é dízimo, se é diácono, se é presbítero, não importa o título que tem, sem santidade ninguém terá o Senhor. Olha o que diz 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. Ele mandou santificar. Vamos santificar a nossa vida, pessoal. Vamos santificar o nosso olhar. Vamos santificar a nossa mente, as nossas mãos, o coração, o nosso falar. Vamos santificar tudo. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, leia comigo, em toda a vossa maneira de viver.
santo em toda maneira, santo no vestir, santo no falar, santo no olhar, santo no agir, santo no proceder, santo no trabalhar, santo no comprar, no vender, santo em toda a vossa maneira de viver. Aí o 16 ele fala assim, como está escrito 16, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou o quê? Amém? Agora vai para Êxodo capítulo 8. Deixa eu ler algo importante aqui, eu já estou finalizando. Êxodo capítulo 8. Você sabe, irmãos, que o faraó, ele endureceu o coração para soltar o povo para servir a Deus no deserto. Então vieram 10 pragas, e aqui a Bíblia diz que uma das pragas era a praga, pessoal, das rãs. Quem gosta de rã aí, pessoal? Quem gosta de rã? Gosta? Quem já comeu rã aí? Só já comeu? Aquela rã pimenta, o pessoal fala? Eita, agora. Mas e eu pergunto, você gostaria de rã na tua cama? Você vai dormir, está cheio de rã. Você vai no banheiro, se abre a tampa do vaso, está cheio de rã. Você vai tomar banho, o banheiro está cheio de rã. Você vai lá no forno, o forno está cheio de rã. Você vai lavar a louça, está cheio de rã. É o que estava acontecendo aqui. Era a praga das rãs. Aí o faraó falou o seguinte: Moisés, não aguento mais essas rãs, me ajuda, Moisés, vem aqui. E o Moisés vai até o faraó. E olha o que diz, Êxodo capítulo 8, versículo 8 diz assim: e Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor, Moisés, retire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Então fala, Moisés, ora, não aguentamos mais tanta rã. Aí o 9 diz: e Moisés disse a Faraó: tu tens glória sobre mim. Aí Moisés fala: quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que fiquem onde, pessoal? Ô Moisés, ô Faraó, você te chamou para orar, mas deixa eu te perguntar, quando que você quer que eu aqui ore por você, pelo teu servo, pelo povo, para tirar as rãs de você e da sua casa, para que elas fiquem somente no rio? Se alguém de sua casa está cheio de rã, todo lugar está cheio de rã, alguém fala: quando você quer que eu ore? O que você ia falar, pessoal? Agora. Só que olha o que o faraó falou para Moisés, olha o que diz aqui: quando você quer que eu ore, faraó? E ele disse o quê? Amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saiba que ninguém há como o Senhor o nosso. Irmãos, o faraó queria passar mais uma noite com as rãs. Diga a Deus, me livre. Eu falo assim: eu não quero passar a noite com as rãs. Amém? Pastor, vai ter gente que quer passar. Está passando, irmãos, o mês, o dia, a semana, os anos, com aquilo que o Senhor proíbe e condena. Irmão, não faça isso. O Ezequias falou: santificai-vos quando? Agora. Santificai-vos agora, o Ezequias falou, e santificai a casa do Senhor, e tirai do santuário toda a imundícia. Então vamos santificar a nossa vida, e o nosso Deus vai abençoar. Amém? Então Ezequias assumiu o reinado, a situação estava complicada. Vamos ler para você ver como é que estava a situação. 2 Crônicas 29, volta lá, estou terminando já, e nós já vamos participar da Santa Ceia. Mas só para você ver como é que estava feia a coisa ali, pessoal. O negócio estava terrível. O que ele mandou fazer isso? Versículo 6, 2 Crônicas 29, 6. Porque nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram às costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram a lâmpada, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. 8.
pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, assobiu, como vós estáis vendo com os vossos olhos, porque desde que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em quê? Então não estava legal, só que ele assumiu, ele colocou para o que é reto, pegou por exemplo, abriu a porta da casa do Senhor, ele reparou, trouxe pessoa de Deus para estar com ele e mandou santificar. O que aconteceu? Vai para a 2 Crônicas 31, e aqui eu finalizo. Quem está entendendo, diga glória a Deus, pessoal. Então, se nós queremos mudar, vamos organizar, vamos colocar ordem na nossa vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Olha o que diz 2 Crônicas 31, versículo 20. Diz a Bíblia: e assim fez em Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. 21. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e da lei dos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez complete. E fez o quê? Prosperou. Foi uma bênção. Quem entendeu, pessoal? Então, fechando a mensagem, vamos fazer o que é reto. Estou repetindo aquilo que eu te abençoar. Você percebeu que alguma coisa Deus proíbe e condena? Sai fora. Não faça o que é a palavra proíbe. Faz o que é reto. Pega um bom exemplo. Não fica olhando para ninguém, não. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Terceiro, abre as portas da casa do Senhor. Tenha o coração sempre aberto para Deus. Às vezes aquilo que Deus já está falando com você, já vem falando com você, e que está rejeitando, é aí que está a tua bênção. Abre as portas da casa do Senhor. Repare, pessoal, as portas, porque altar quebrado não pode mandar fogo. Outra coisa, e a amizade não vai influenciar muito. Quem anda com Deus vai ser abençoado. O Enoque andou tanto com o Senhor que o Senhor tomou para si. Você vai se parecer, você, meu irmão, minha irmã, vai se parecer com quem você anda. Então anda com o Senhor, anda com pessoas de Deus. E outra coisa, santifica. Santidade. Vai ver o Senhor e vai ser bênção. Diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte que ele merece, pessoal. Olha, aplauda, que ele é maravilhoso. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos falar com o nosso livro. Daqui a pouco vamos participar da Santa Ceia. E que a bênção de Deus seja sobre a nossa vida. Amém? Por isso, pessoal, vamos organizar a nossa vida. Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. E no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem o quê? De acordo. Nós temos que estar de acordo com a palavra, porque aí onde nós estivermos, a mão do Senhor vai ser conosco, em nome de Jesus. Amém? Levante as mãos, vamos fazer aquela oração do concerto com Deus, e daqui a pouco os irmãos vão passar com a Santa Ceia, e Deus tem bênção para nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, neste momento, nesta hora, meu Pai, nós queremos abrir o nosso coração para falar, meu Deus, com o Senhor. Nós acabamos, meu Pai, de ouvir a tua palavra, e nós vimos que o rei Ezequias, ao assumir o reinado, as portas da casa do Senhor, meu Pai, estavam fechadas. Meu Deus, as portas precisavam ser reparadas, e a Bíblia diz que havia, Senhor, até imundícia lá no santuário. O povo tinha virado as costas para o Senhor, o povo não estava buscando o Senhor, tinha fechado, meu Deus, as portas, apagado a lâmpada, meu Deus, só que ele, quando assume, ele coloca no coração fazer aquilo que é reto, ele coloca no coração que ele iria pegar o Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, para ser o exemplo. Ele abre todas as portas da casa do Senhor, ele repara aquelas portas, ele traz os sacerdotes, ele traz os levitas, ele ajunta o sacerdote e o levita, e ele manda santificar a casa do Senhor, ele manda santificar e tirar do santuário toda a imundícia.